Tendo em vista a polêmica causada pelo vídeo postado pelo Ivan Saraiva no YouTube e posteriormente apagado por ele mesmo, devido à reação negativa de alguns pastores e membros, diante da imensa discussão que se instaurou em algumas igrejas, grupos de WhatsApp e outras mídias sociais, é que eu resolvi gravar esse vídeo. Antes de mais nada, é preciso dizer que eventuais falhas ou erros cometidos pelo então pastor Ivan Saraiva no passado não devem ser trazidos à tona nessa discussão, pois, como qualquer ser humano, ele é pecador, carente da graça divina, tanto como nós, sujeitos a erros em nossa caminhada cristã. Se esse vídeo chegar até o Ivan Saraiva, eu quero lhe dizer, Ivan, que você é um ser humano, merecedor da graça, do perdão e da restauração divina. E pode sim continuar sendo usado pelo Espírito Santo, transmitindo o Evangelho de Jesus Cristo, como tantas outras vezes você fez no passado. Embora o Ivan Saraiva tenha reclamado em uma live, que eu também assisti na íntegra, que o seu vídeo foi editado, fragmentado, descontextualizado, temos que lembrá-lo que cada palavra, cada frase do vídeo foram ditas por ele. E com uma certa ênfase, inclusive. Eu não percebi em nenhuma das partes ou fragmentos que tive acesso que sua mensagem ou sua ideia a respeito da guarda do sábado tenha sido deturpada ou distorcida. Aliás, na live gravada por ele posteriormente, ele reafirma praticamente todas as ideias que estavam no vídeo inicial. Mas tudo bem, vamos ao mérito da questão. Se você é um estudioso da Bíblia, interessado e descobrir a vontade de Deus para a sua vida, você vai perceber que, embora a Bíblia contenha muitas leis, regras e orientações para a nossa vida, há algumas coisas que a Bíblia enfatiza. A primeira delas é a salvação pela graça, mediante a fé no sangue expiatório de Cristo. Para descobrirmos isso, basta observar as respostas que foram dadas a grandes perguntas feitas por pessoas como nós, interessadas em salvação. Uma dessas perguntas foi dirigida a Pedro no Pentecostes, em Atos capítulo 2, versículo 37. Que faremos, irmãos, para sermos salvos? Verso 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Em Atos 16:30 temos uma grande pergunta, desta vez dirigida a Paulo, pelo carcereiro de Filipos. Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Nessa ocasião, a resposta foi a seguinte, no verso 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Mas não podemos esquecer que perguntas semelhantes foram também dirigidas a Jesus Cristo. O jovem rico, por exemplo, se aproximou de Jesus e perguntou, em Mateus 19, versículo 16. Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Dessa vez a resposta foi, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E o jovem perguntou, quais mandamentos? E Jesus respondeu, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É claro que Jesus está aqui se referindo aos 10 mandamentos, embora tenha citado apenas 5. Por óbvio, não havia necessidade de orientar um judeu a guardar o sábado, porque um judeu guardava o sábado desde criança. Tanto que, em réplica, o jovem rico destacou no verso 20 o seguinte, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Como então podemos harmonizar essas duas questões levantadas pela resposta de Pedro e de Paulo e a resposta de Cristo ao jovem rico? Alguns, como os evangélicos em geral, gostam de enfatizar a resposta de Paulo e dizem, basta crer. O importante é o meu relacionamento com Cristo. Se eu amo a Deus, o resto não tem importância.
Se eu precisar transgredir os mandamentos de Deus, Deus vai entender. Outros enfatizam a resposta de Cristo ao jovem rico e menosprezam a graça. Creio que a questão pode ser facilmente resolvida com as palavras de Cristo em João capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mais adiante, o apóstolo João resolve essa questão de forma definitiva. Em 1 João capítulo 5, versículo 2, diz o seguinte: nisto conhecemos que amamos aos filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Ora, 1 João capítulo 5, versículo 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Por que João enfatiza aqui que os mandamentos de Deus não são pesados ou penosos, como dizem outras traduções? Parece claro que desde os tempos bíblicos havia pessoas dizendo que era muito difícil guardar os mandamentos de Deus e que de vez em quando era mais do que justo dar uma transgredidazinha se fosse por uma boa causa. Portanto, a mensagem que desobriga quem quer que seja de obedecer os mandamentos de Deus, a pretexto de achar que são difíceis ou penosas, não é bíblica e provém daquela outra fonte, duvidosa e diabólica. Salta aos olhos que qualquer leitor da Bíblia, até mesmo do leitor mais descuidado, que a estrita obediência aos mandamentos de Deus é o resultado imediato do coração arrependido, que ama a Cristo e se envolve em um relacionamento pessoal com Ele. São inúmeras as situações mencionadas na Bíblia de pessoas que desprezaram as ordens divinas, sob os mais diversos pretextos, e o resultado foi apostasia e morte. O primeiro caso foi o de Caim e Abel, em Gênesis 4. A ordem divina era clara. Era para oferecer um cordeiro em sacrifício. Mas Caim achou que não tinha muita importância aquela ordem e resolveu oferecer uma cesta de frutas. O resultado foi que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. E por conta disso, Caim matou Abel. As consequências desse ato foram desastrosas para Caim e sua descendência. Olhando assim, a grosso modo, poderíamos dizer que diferença fazia aquela ovelha ou aquela cesta de frutas para uma punição tão severa como essa? Com certeza, o que estava em jogo aqui era a obediência, a lealdade a Deus. Nos dias de Moisés, em Números capítulo 15, versículo 32, há o relato daquele homem que foi encontrado apanhando lenha no dia de sábado. Eles o trouxeram a Moisés e Moisés consultou ao Senhor sobre o que deveria fazer com o homem. Em Números capítulo 15, versículo 35, veio a resposta de Deus. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá aquele homem. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Novamente, o que está aqui em jogo é a obediência. Se Deus é tão complacente, tão tolerante, tão despreocupado com o sábado nos dias de hoje, como dizem alguns, então Deus foi muito injusto com esse homem aqui e deve desculpas a ele no dia do juízo. No verso 39, Deus justifica sua decisão a Moisés e orienta novamente o povo. Lá em Números capítulo 15, versículo 39, diz o seguinte: vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo. Isso aqui é tremendo. O nosso coração, o que eu acho, o que eu penso, não é guia seguro em matéria de salvação. Nossa segurança está no assim diz o Senhor, e não na opinião de quem quer que seja. Por mais importante, por mais popular que seja o pregador, ou por mais agradável que possa ser a sua mensagem. Eu não queria estar na pele daqueles que transgrediram os mandamentos de Deus abertamente e assim ensinaram aos outros.
É claro que existe perdão e salvação para todo pecador arrependido. Mas são de Jesus as palavras de Mateus capítulo 5, versículo 19. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Isso significa que não vai estar ali. Em Mateus 18, versículo 6, Jesus novamente adverte: mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Esse ensino que torna relativa a guarda do sábado, ou até mesmo condicional, tipo, obedecer se quiser, se puder, se isso não te atrapalhar nos negócios ou nos estudos. Esse ensino não é bíblico, é incompatível com a palavra de Cristo em Mateus 18, versículo 8 e 9. Se, pois, a tua mão ou o teu pé te fizer tropeçar, corta-o. Lança-o de ti. Melhor te é entrar na vida aleijado ou coxo do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno. A decisão de colocar-se ao lado de Cristo e da verdade exige muita fé, muita coragem, sacrifício e determinação. Parece ser essa a situação das pessoas mencionadas em Hebreus 11, versículo 36 e 38. Experimentaram escárnios e açoites e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de animais, de ovelhas e cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Por que essas pessoas passaram por tudo isso? Por uma razão simples. Se recusaram a desobedecer, a transgredir, a negar a sua fé. Não tiveram medo de morrer. Não tiveram medo de não passar no concurso, no vestibular. Não se preocuparam nem com as suas casas. Fugiram para o deserto e para as cavernas da terra. Eu não estou em condições de exigir de ninguém uma fé tão grande assim. Nem sei se eu mesma, se eu suportaria tamanha prova. Mas o que eu não posso fazer é rebaixar a norma para acomodar-se à minha condição. E eu não posso ensinar a ninguém que Deus é gelatina, como diz o pastor Jean Zukovski do UNASP. Que Deus se adapta e se encaixa dentro daquilo que eu acho, daquilo que eu penso. A Bíblia não ensina que a graça de Cristo é uma capa que se destina a cobrir pecados não confessados e não abandonados. O 4º mandamento da lei de Deus não é um mandamento condicional que depende das circunstâncias, das necessidades de cada um. Se o 4º mandamento é condicional, então os demais mandamentos também seriam. Isso equivale a dizer que roubar de vez em quando, se você tiver necessidade, é perfeitamente desculpável. O mesmo poderíamos dizer em relação a falsos testemunhos, mentira, etc. Aí você poderia dizer que roubar não pode, porque além de pecado é um crime previsto em lei, então poucos se arriscariam. Transgredir o sábado não é crime previsto em lei, mas diante de Deus tem a mesma gravidade que transgredir qualquer outro mandamento da sua lei. É claro que a decisão de trabalhar ou não no sábado sempre será uma decisão de fórum íntimo, na medida da fé de cada um. Não podemos patrulhar a consciência alheia. Assim como somos aconselhados também a não julgar, não condenar e nem desprezar os fracos na fé. Isso é o que está em Romanos 14, versículos 1 a 3. Eu entendo que aqueles que ainda lutam para conseguir o sábado livre
devem ser apoiados, amparados financeiramente pelos irmãos, até que as portas se abram ou até que tenha fé suficiente para colocar-se inteiramente ao lado da verdade. O que não podemos fazer, o que não é correto, o que não é bíblico, é enganar as pessoas rebaixando a norma, apresentando a elas uma falsa imagem de um Deus que não se importa com o pecado, com a transgressão, nem com a desobediência. O que não podemos fazer é passar a ideia de que os mandamentos de Deus são condicionais e dependem da consciência de cada um, da situação de cada um, da necessidade de cada um. E que Deus nos abençoe.